Começa agora o MCast e hoje eu entrevisto uma mulher com uma história linda, construída com muito trabalho, com muita dedicação e com muito propósito. Diretora pedagógica da Red House International School Recife, Anny Bittencourt. Oi, Margarete. Seja muito bem-vinda, Anny. Muito obrigada pelo convite, adorei. Anny, quando a gente vê tudo que você construiu, né, não sabe como foi o início, né? Parece uma história já construída. Então, conta pra gente como foi que você chegou aqui. Hoje eu digo que eu vejo que Deus me construiu para ser uma diretora escolar. Né? Desde pequena eu gostava de brincar de bonecas, sendo professora. E quando foi a época do vestibular, né, eu, influenciada também pelas outras pessoas, fiz para direito. Mas eu realmente senti aquele desejo, aquela vontade de ser professora. Tanto que comecei muito novinha, já dando minhas aulas particulares de inglês aos 16 anos. E aí, ao longo da minha vida, tive o apoio da minha família, do meu pai, que me ajudou muito a iniciar, que montou minha primeira franquia de idiomas. E a gente começou assim. E eu sempre fui muito curiosa, gostava de estudar, de aprender coisas novas, gostava de participar de congressos internacionais fora do Brasil, mas nunca só voltado ao curso de idiomas, mas também voltado ao K-12, que é a educação básica. Então, cada vez mais eu ia me apaixonando pela educação básica e fui fazendo essa trajetória, né? Fiz a minha graduação em letras, depois fiz algumas pós-graduações, fiz um mestrado em ciência da linguagem, quando na época meu franqueador dizia para mim: não, para que você fazer um mestrado? Não precisa fazer um mestrado. Mas eu digo: eu preciso para mim, porque eu gosto, eu quero saber, aprender mais sobre aquele cérebro bilíngue de infância, o cérebro bilíngue adulto, consecutivo, e quais são as diferenças. E aí fui construindo isso ao longo da minha vida. Fui professora de curso de pós-graduação na universidade, falando um pouco sobre como que a gente ensina os professores a serem melhores professores. E aí conheci a Red House. E aí me apaixonei, conheci o projeto pedagógico e também essa construção lá em São Paulo pelos fundadores da marca. E me encantei e eles me convidaram para eu ser a primeira afiliada da Red House no Brasil, aqui em Recife. Empreender não é fácil, né? Empreender é muito difícil. Hoje é difícil e antes eu acho que ainda era mais difícil ainda, e principalmente como mulher. Quais foram as dificuldades que você teve durante todo esse processo? Realmente empreender não é fácil. Eu vivi algumas cenas assim que a gente, né, se recorda até hoje. Então, assim, inicialmente foi não só por ser mulher, mas por ser muito jovem. Eu abri minha primeira escola de idiomas com 23 anos, então eu era muito jovem e do Nordeste. Então, quando a gente está numa rede de franquias, naquela época, muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, havia um preconceito, né? E aí a gente vai mostrando nosso trabalho e fazendo a diferença. E aí foi muito bom, eu fui me construindo nisso. E aí depois surgiram alguns percalços onde a gente vê algum machismo que a gente tem que enfrentar. Mas hoje em dia o que eu percebo é a gente com solidez, a gente com propriedade, com estudo e sabendo o que você está fazendo, e sendo honesta principalmente, né? Que a gente não vai fingir que está ensinando, a gente tem que realmente ensinar de verdade. E aí isso faz uma diferença, porque as famílias começam a perceber essa verdade nos atos, no dia a dia. E aí você começa a ter o respeito dos homens, das mulheres, das pessoas do Nordeste, fora do Nordeste, e isso é muito gratificante. O preconceito se vence com competência, não Exato, é verdade? exatamente. Eu falei um pouco do seu currículo, mas conta pra gente quem é a Anny? Ai, difícil essa pergunta. Eu sou mãe, sou avó agora também, Entrou pro meu avó, time. sou esposa, sou educadora. Eu acho assim, em certa fase da minha vida, um dia eu estava dirigindo indo para Boa Viagem, que uma das minhas escolas de inglês na época ficava em Boa Viagem, e aí eu tive uma visão. Alguém, não sei, acho que foi Deus que disse para mim assim: sua missão na vida é educar, ensinar as pessoas, né, a serem melhores Com e certeza foi ela. educar. Então, assim, eu me considero uma educadora,
de formação e de alma, de desejo, de vocação. Eu adoro ajudar os professores a prepararem a aula, adoro ter ideias criativas, gosto muito de exercer essa criatividade junto com os meus professores. E assim, e é isso, acho que principalmente isso, eu sou essa pessoa, sou muito transparente, não sei, para mim é muito difícil fingir, né, mentir, essas coisas é bem complicado para mim, porque as pessoas leem no meu semblante se eu não estou satisfeita, se eu não estou feliz. Então, assim, sou transparente e procuro ser sempre honesta e justa nas coisas que a gente vai fazendo, porque liderar não é uma posição fácil, é uma posição difícil, principalmente quando você tem um trenzinho, eu digo assim, a gente tem um trenzinho que a gente põe ali naquele trilho com uma meta de saber onde a gente quer chegar. Eu quero ter uma escola sempre que nunca ninguém, nenhum educador vai fingir que está ensinando. Então, para isso, a gente tem que ir moldando algumas coisas que vão acontecendo, Com algumas certeza. pessoas, e ensinando com o exemplo. Acho que é o mais importante. Anny, fala pra gente, em poucas palavras, para você, o que é educar? Verdadeiramente, o que é educar? Para mim, educar é cuidar, né? Cuidar para que todo mundo tenha as mesmas chances de aprender. Então, dentro de uma sala de aula, não existe uma sala de aula homogênea. Sempre você tem um aluno mais sabido, um aluno que tem mais dificuldade, um aluno que é mais rápido, outro que tem uma outra necessidade educacional diferente. Então, a gente tem que fazer esse jogo de colocar as balanças, né, para que todos tenham as mesmas chances de aprender. E isso é uma arte difícil, mas também é uma arte muito linda, né? Acho que a gente segue muito nisso. Anny, o que é que não pode faltar para uma mulher empreendedora? Criatividade, sabedoria, querer estudar e ter competência naquilo que você faz, porque a gente, para você empreender, se você não souber muito bem o que você está fazendo, você cai no meio do caminho. Com certeza. Então, a gente saber estudar e estar ali sempre se capacitando, acho que é fundamental. E também amar o que você faz. Eu não me vejo empreendendo num segmento que eu não goste, que eu não ame de paixão. Então, a gente tem que, quando a gente ama de paixão, a gente se dedica e aí tudo fica mais fácil. Histórias como a de Anny mostram que sucesso não existe sem coragem. Esse foi mais um MCast, onde histórias de verdade inspiram novas histórias. Anny, muito obrigada pela sua presença. Eu adorei receber você aqui no meu MCast e não podia deixar Oh, de que me linda, presentear com o obrigada, nosso Margarete. brindezinho do Você é MCast. sempre muito inspiradora e sempre uma pessoa de luz.